É com muito prazer que mais uma vez quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que esta paz vive e cresça em nossos corações. E neste momento nós iremos iniciar mais uma live. Neste momento também queremos já agradecer a presença de alguns irmãos que está conosco, graças a Deus atendendo às orientações da vigilância, saúde. Estamos aqui presentes para transmitir e cultuar o nome do Senhor Jesus, mais uma escola bíblica dominical. Neste momento quero cumprimentar a todos e pedir para que todos venham se colocar em pé para nós dirigirmos ao Senhor Deus em oração. Logo após a oração, a irmã Lorena estará com a oportunidade para louvar a Deus com os hinos da nossa harpa cristã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus eterno, Deus poderoso, estamos mais uma vez na Tua presença, ó Pai, e somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, continua nos abençoando, derramando sobre nós a Tua bênção, a Tua graça. Ó Deus, abençoando, meu Pai, as pessoas que estão nos lares, os nossos irmãos. Deus, ser conosco, que todos venham sentir a Tua presença, a Tua graça, e nos abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos as Tuas bênçãos e te agradecemos. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 291. Glória a Deus. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no ar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, aleluias! Glória a Deus. O hino de número 171, irmãos. Glória a Deus, aleluias. 171, um pecador remido. Glória a Deus. Aleluias. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me comprou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Glória a Deus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, os seus braços de amor. Glória a Deus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do
descerá e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O hino de número 187. Glória a Deus, aleluias. Mais perto, meu Deus, de ti. Glória a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, aleluias, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Glória a Deus, Senhor Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos acompanhando, você, meu amado irmão, você, minha irmã, você, meu amado ouvinte que está na escuta
da transmissão desta live, que você venha sentir a presença do Senhor Jesus. Se alegra naquele que te libertou, se alegra naquele que te salvou, daquele que te escolheu para você louvar e exaltar o seu nome. Neste momento quero convidar a nossa irmã Jovem Thalita, estará fazendo a leitura da nossa revista, juntamente com toda a igreja, e nós iremos acompanhar a nossa irmã. Logo após, o pastor Wiles estará com a oportunidade para fazer uma oração e apresentando o nosso comentarista, o irmão José Bruno, o irmão Zezinho, que estará fazendo o comentário. Amém? Aleluia. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? O título da nossa lição, lição número 5, Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Leitura bíblica em classe. De Efésios 2, 1 a 10. Para os irmãos que não trouxeram a revista. Efésios 2, 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, e é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais novamente, vou repetir. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma satisfação imensa estarmos na presença de Deus nesta manhã. E nós vamos orar pelo nosso comentarista. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo,
Nós te somos gratos por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela alegria que temos de estar na tua presença. Abençoa o teu servo que vai nos trazer a tua palavra nesta manhã, ministrando mais essa lição, meu Deus, que nós possamos aprender com o Espírito Santo para a honra e glória do teu nome. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres nessa manhã por estarmos em mais uma lição da escola bíblica dominical. E hoje nós trataremos o assunto da nossa lição de número 5. E ao decorrer desse trimestre, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, como eu já disse, que tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso textuário tem uma frase que são 2 palavras. Eu acredito que é uma das frases mais lindas e tocantes que há na Bíblia. Diz assim o texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa verdade prática diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. O ponto central da nossa lição diz o seguinte: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. O objetivo geral da nossa lição é a seguinte: revelar que a graça de Cristo nos garante a vida eterna. Hoje, o assunto nosso a nossa lição hoje, irmãos, trata da condição do homem diante de Deus. E nós vamos poder observar, no decorrer da nossa lição, que a misericórdia e a graça de Deus agem em comum acordo para a salvação do homem. Elas estão em comum acordo para que o homem seja salvo. Eu já ouvi alguém dizer que Cristo foi Cristo que trouxe a graça de Deus até nós. E é uma grande verdade. Porque a graça de Deus, ela trouxe Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Ainda que nós não merecíamos, ainda que nós não éramos dignos. E a nossa leitura bíblica em classe aqui fala do estado horrendo em que nós nos encontrávamos. Paulo começa no versículo 1 dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o principado das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos,
e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Paulo começa aqui a dizer que todos vós, os gentios, quando estavam mortos em ofensas e delitos, Deus os ressuscitou. Mas no versículo 3 ele também usa o pronome nós, colocando os judeus na mesma situação, mortos em delitos e em pecados. O que é estar morto em delitos e em pecado? Aqui não é uma morte física que o texto fala, porque o morto não anda, e o texto bíblico está dizendo que andavam. Morto não pensa, e aqui está dizendo que andavam pensando, os pensamentos deles eram guiados pela vontade da carne. Morto não sente vontade. A morte aqui é a morte espiritual, é a morte que se separa o homem de Deus. O estado caótico do homem, ele não podia fazer nada por si mesmo. Ou seja, ele andava de acordo com os 3 maiores inimigos do homem, que é o mundo, que é o diabo e que é a própria carne. Paulo mostra para nós que todos nós estávamos nessa situação. E Deus, por sua infinita misericórdia, aprove, que é riquíssimo em misericórdia, aprove nos salvar. Eu quero que você entenda uma coisa nesta manhã. Mesmo quando o homem estava morto, não havia nenhuma esperança e nenhum desejo no coração do homem para ele se voltar a Deus. Não existia nenhuma vontade humana do homem buscar a Deus. O destino do homem aqui era o inferno, era a perdição eterna. Não ia mais o homem ser capaz, como nunca foi, de fazer algo para a sua salvação. Ele está morto em seus delitos e em seus pecados. Se Paulo termina essa carta aqui nesse versículo 3, estaria o ponto mais triste da nossa história. Mas após Paulo explicar aos irmãos que todos estão mortos em delitos e em pecados, quando não havia mais esperança, quando não havia mais nenhuma forma, Paulo diz: mais Deus, mais Deus. O homem estava morto, distante, mas Deus. O homem não tinha mais esperança, mas Deus, mais Deus. A palavra de Deus aqui nessa manhã para nós é mais Deus. É mais Deus. A situação que nós estamos enfrentando nos dias atuais, nós dizemos: mais Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele irá nos alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que não merecemos, ainda que nós não fazemos por onde, mas Deus, mas Deus. Paulo disse aos romanos o seguinte: olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Bendito seja o nome dele para todo sempre. Ninguém aqui era digno da graça. Até porque se alguém for digno de receber graça, já não é mais graça. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor que nos amou, enviou Cristo para trazer a graça até nós. Louvado seja Ele para todo sempre. A palavra misericórdia no latim antigo diz misericordes, ou seja, significa que Deus adotou a miserabilidade do homem, adotou a miséria do homem
pecador para o receber no seu amor. A misericórdia de Deus é isso, é Deus pega toda a miséria do pecador e recebe ele no seu amor. Louvado seja o nome dele para todo sempre. A misericórdia de Deus, ela renova a cada manhã. A misericórdia de Deus, entenda isso nesta manhã. A misericórdia de Deus, ela perdoou o ladrão na cruz, mas foi a graça que o conduziu até o paraíso. A misericórdia de Deus, irmãos, ela que toma atitude a nosso respeito, ao respeito do pecador. Estando nós mortos em delitos e em pecado, Deus nos ressuscitou. É a misericórdia, é Deus usando a misericórdia dele em ação. Aí a graça dele pega e nos põe assentado ao lado de Cristo Jesus. Louvado seja ele para todo sempre. A misericórdia recebeu o filho pródigo de volta. Estão entendendo? A misericórdia recebe o filho pródigo de volta, mas é a graça que lhe oferece um banquete. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer que nós entendamos nessa manhã, através da palavra dele. Paulo disse aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou do poder das potestades, ou do poder das trevas. Ele nos tirou. A misericórdia de Deus nos tira e nos colocou, a graça pega e nos coloca no reino de amor do seu Filho. Estão entendendo? A misericórdia de Deus e a graça de Deus são de comum acordo. Agem em prol da salvação do homem. A misericórdia é quando Deus dá aquilo que nós não merecemos. Ora, o filho pródigo não merecia o pai recebê-lo de volta, mas o pai recebeu. E a graça é quando Deus dá aquilo que nós não podíamos, não tínhamos direito. O filho pródigo não tinha direito ao banquete, nem ser recebido em casa, mas a graça ofereceu um banquete a ele. Bendito seja Deus para todo sempre. Aleluia. Versículos 5 e 6 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A misericórdia de Deus em ação, foi ela que nos alcançou, e a graça, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sempre dependeremos dessa misericórdia. Deus, ele não nos salvou pelo que viu em nós. Deus, ele não nos salvou pelo que ele viu em nós, mas ele nos salvou apesar do que ele viu em nós. Estão entendendo? Nós não tínhamos nada para oferecer a ele, mas apesar de toda a miséria que ele viu em nós, ele nos recebe através da sua graça, através da sua misericórdia. Aleluia. A introdução da nossa lição nessa manhã diz o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Observem que todo esse processo da salvação, toda essa ação de Deus na salvação do homem, há um propósito de Deus para ele. Há um propósito de Deus na vida do homem, para que ele desfrute da vida em Cristo, para que ele possa ter os mesmos direitos que Cristo tem. A nossa antiga natureza, no ponto 1 aqui, fala: morta em ofensas e em pecados. Aqui o comentador, eu vou resumir,
o comentador mostra a nossa condição anterior. O primeiro ponto aqui, ele diz: andastes segundo o curso deste mundo. O segundo ponto, ele diz: andastes segundo o principado da potestade do ar. No terceiro ponto, andávamos fazendo a vontade da carne. 3 inimigos temos aqui: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, irmãos, como nosso inimigo, as coisas mundanas, João fala para nós não amarmos ele. Se nós não amarmos o mundo, não colocar o nosso coração no mundo, tem como a gente escapar do mundo. Quando fala aqui do diabo, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então está fácil. Se eu não amar o mundo, o primeiro inimigo está vencido. Se eu resistir ao diabo, o segundo inimigo está vencido. E o terceiro inimigo é a carne, que fala da natureza humana. A natureza humana. Esta é e deve ser mortificada em Cristo Jesus. Ela deve ser constantemente, uma constante crucificação nessa carne nossa. Crucificando desejos, vontades, emoções e pensamentos. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que dos 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne, o pior que nós temos, se é que tem um pior deles, é a carne. Porque o mundo, se eu não amar, eu não vou chegar até ele. O diabo, se eu resistir, ele foge de mim. Agora a carne, você toma café, almoça, janta, e ela está juntinha de você. E tem uma coisa: quando morre, ela vai junto no caixão. Então, a carne é para ser crucificada constantemente. E como que a carne pode ser crucificada? Através da renovação do meu entendimento, através de uma nova vida em Cristo. É como você mudar de direção drasticamente. É como você não andar mais naquele caminho. É como você voltar. É você não fazer aquilo que a carne quer, mas sim aquilo que o Espírito almejou e planejou para você. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto aqui diz: vivificados pela graça, por ato da bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Devo falar um pouco para os irmãos a respeito da história da nossa salvação. Quando se fala em misericórdia e graça, não há como fugir. Deus, não havia necessidade para Ele, Deus, enviar o Filho dele para morrer na cruz por nós. Até porque nós não merecíamos. Mas Deus já havia planejado a nossa salvação antes da eternidade. Ou seja, o plano da salvação do homem, ele é tão eterno como o próprio Deus. Foi na eternidade que surgiu o plano da salvação do homem. E o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto por nós na eternidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto por nós antes da fundação do mundo. E Deus, no propósito dele, na imensa graça dele, ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por nós, para pagar o preço de nossos pecados, para nos livrarmos da ira divina, para nos justificar diante dele, para poder fazer com que o homem voltasse a ter comunhão com ele. Agora,
se Deus pagou o preço por nossos pecados, enviando Cristo a morrer em uma cruz, eu pergunto para você nesta manhã: para quem que Deus pagou o preço de nossos pecados? A quem foram pagos os nossos pecados? Foram aos líderes religiosos? Ou teria Deus pago os nossos pecados, o preço de nossos pecados para os judeus? Ou teria Deus pago os nossos pecados ao próprio diabo? A quem Deus pagou os nossos pecados? O preço foi o sangue de seu próprio filho, mas para quem Deus pagou? A quem foi paga essa conta? Aí a gente vê a infinita misericórdia de Deus atuando. Quando o homem pecou, ele automaticamente foi separado de Deus, lançado fora da presença de Deus. Quebrou a comunhão com Deus. E a santidade divina foi atingida através do pecado do homem. Não atingida como o fato de estragar ela, mas como o fato de o homem agora estar separado de Deus. E isso causou a ira de Deus. Mas a ira de Deus, ela é totalmente contrária à ira humana. A ira humana quer vingança. A ira humana quer que destrói. Mas a ira divina, ela providencia um escape para o mais vil pecador, enviando Jesus Cristo a morrer na cruz por nós. Aleluia. Deus pagou o preço de nossos pecados para Ele mesmo. Parece controverso, hilário, Deus pagar algo para Ele mesmo. Mas a justiça divina necessitava ser satisfeita. E o homem pecou, caiu. Deus envia Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. E agora todo o pecado do homem está sobre Jesus. Desde Abel, todos os pecados estão sobre Jesus. Quando Jesus é crucificado, ali ele faz expiação pelos pecados de toda a humanidade. Ali ele pode agora restaurar o pecador com a comunhão com Deus de volta. E o comentador está dizendo para nós aqui que isto é fruto da abundante misericórdia de Deus. Quando Jesus dá a sua vida por nós, Ele compra todos nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas nem todos, infelizmente, recebem essa graça. Por não querer, por opção própria, eles rejeitam essa graça de Deus em sua vida. Porque estão mortos em delitos e em pecados. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa situação, Paulo já descreveu. Ele diz que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, mas também ele diz que nós fomos vivificados por Cristo Jesus. Nós fomos vivificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós fomos alcançados pela graça divina. A graça é o maior escândalo para o mundo da demonstração do amor de Deus. Ninguém, humanamente, naturalmente falando, entende o que é a graça de Deus. O sacrifício de Cristo é tão perfeito, ele não foi, ele é tão perfeito,
que Deus hoje olha para o pecador que aceitou a Jesus como se este pecador nunca tivesse pecado. Porque Ele olha não na perfeição do pecador arrependido, mas Ele olha para a perfeição do sacrifício que Cristo fez na cruz por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Deus enviou Jesus a morrer por nós, para nos oferecer essa graça. E nós estávamos mortos. É do conhecimento de todos nós que o morto, ele é incapaz de pensar, de agir. Um morto, ele é incapaz de qualquer ação. Mas a ação aqui foi de Deus. A iniciativa da salvação foi de Deus. A iniciativa de tudo aqui é Deus. E é mediante esse sacrifício, essa doação, que nós fomos vivificados em Cristo. Não foi porque nós éramos bonzinhos, não. Eu já disse para os irmãos que Deus, Ele não nos salvou pelo que viu em nós, mas sim, Ele nos salvou apesar do que viu em nós. Bendito seja Ele para todos sempre. E agora, vivificados em Cristo, nós somos exaltados por sua graça. O versículo 6, eu já disse para os irmãos aqui, como que Deus fez para nos exaltar. Versículo 6, nossa leitura bíblica em classe, diz que: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aquele pecador que outrora andava sem caminho, andava sem direção, andava sem sossego, agora Deus dá uma nova posição para ele, coloca ele assentado, tranquilo, descansado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora nós temos paz, porque nós temos Cristo. Agora nós temos tranquilidade, porque nós temos Cristo. Agora nós temos esperança, porque nós temos Cristo. Agora nós temos alegria, porque nós temos Cristo em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O mundo está em desespero, mas a igreja do Senhor sabe a sua posição diante de Deus. Ela está assentada à direita de Deus Pai, juntamente com Cristo, nos lugares celestiais. E nós sabemos que a qualquer momento, Deus irá mudar o curso da história. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que digam, vai demorar a passar essa pandemia. Ainda que digam, não tem cura, não tem remédio. Que vão morrer de fome, que vão adoecer. Mas Deus de misericórdia está aqui nesta manhã para dizer para nós que Ele continua assentado, dirigindo todas as coisas. Todo o governo está em suas mãos. Bendito seja Ele para todos sempre. Aleluia. Nós fomos exaltados em Cristo. Por quê? Nós estávamos mortos, mas nós não estamos mais mortos. Nós estamos agora assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Observe o versículo 3 da nossa segunda lição, capítulo 1. Olha o que Deus fez por nós. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa posição não é mais de mortos. A nossa posição não é mais de derrotados. Não, a nossa posição agora é assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja Ele para todos sempre. Paulo está ensinando aos irmãos aqui que, apesar de todo o estado caótico,
Paulo usa 3 versículos para descrevê-los. Mostra toda a situação humana. Mas aí, ponto, quando termina o 3º versículo, aí ele diz, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, aleluia. Esse amor de Deus é a raiz, é o ápice de toda a bondade divina. E Paulo vai dizer para nós que agora, a partir do versículo 8, que nós não fomos salvos pelas nossas obras. Nós não fomos salvos porque nós éramos bonzinhos, porque nós falávamos bonito, tínhamos uma dicção boa, que eram mais destacados, não. Aprendemos que nós fomos salvos porque nós atendemos ao chamado da fé. Nós recebemos a misericórdia de Deus através de dar ouvido à palavra de Deus. Nós estudamos aqui na lição 3, se não me falha a memória, sobre eleição e predestinação. Com a eleição, todo homem, todo pecador é eleito em Cristo Jesus. Todo aquele que aceita a Cristo já é eleito. E todo eleito já é predestinado a partilhar com Cristo das mesmas bênçãos espirituais. E Deus fez isso por nós. É como que se alguém, um pai de família rico, mandasse fazer um jantar e convidasse as pessoas para o jantar com o seu filho. E dizia, meu filho, aqui está o jantar. Todo aquele que vier, tem aquela mesa de presente ali, vai receber o presente. Todo aquele que foi eleito, que foi convidado ao jantar, que veio, tem uma mesa posta de presente para ele. A eleição é em Cristo. E a predestinação é o direito que nós temos ao receber a eleição. Bendito seja o nome do Senhor. O ponto 3, a salvação não vem pelas obras. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 e 10, 2, 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Observe, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. É pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. A salvação oferecida, a nossa fé responde. Aí nós alcançamos a misericórdia e a graça e adquirimos a salvação. Nada vem de nós. Nós não temos nada para oferecer a Deus. Não tínhamos nada para oferecer a Deus, melhor dizendo. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Mas Deus quis nos amar. Ele escolheu nos amar. Bendito seja Ele para todo sempre. Agora, graça e obras. Ou melhor, salvação e obras. Ou graça e obras. Ou fé e obras. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. E a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como seu Salvador. Fé e obras. As obras, irmãos, são evidências da fé. As obras, elas são uma consequência da fé. Que fé é essa? A fé do novo nascimento, da regeneração em Cristo. A fé produz boas obras. Essa é a verdade. Mas as boas obras não produzem fé. E é pela fé que nós somos salvos. E pela fé nós não somos confundidos. É a fé que nos conduz até a misericórdia e a graça. Mas automaticamente, após recebermos essa fé, recebermos o novo nascimento, a nossa mente, o nosso caráter é o mesmo de Cristo. Aí automaticamente nós praticamos as boas obras.
As boas obras é uma consequência de fé na vida do salvo. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto aqui, as obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, ele diz logo, olha, não vem de vós. Salvação nunca surgiu do homem, partiu de Deus. Foi Deus que quis. O que indica não se tratar de recompensa por algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Ninguém pode se esforçar e conseguir a salvação por mérito próprio. Salmo de número 49, versículos 7 e 8, o salmista indagou e disse, olha, o que eu vou dar de resgate à vida do meu irmão, ou à alma de meu irmão? Pois os meus recursos se esgotariam. Traduzindo, por mais rico, por mais poder aquisitivo que o salmista tinha, ele não era capaz de comprar a salvação do seu irmão. A nossa salvação, ela é comprada com preço de sangue, do sangue do próprio Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos fazer nada para ser salvos. Agora, depois de salvos, nós devemos praticar as boas obras, como evidência da salvação. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. A nossa conclusão aqui diz o seguinte: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos de adoção. Essa gloriosa salvação foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar as boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Então, as boas obras, elas devem pautar a vida cristã. Nós devemos sempre lembrar de onde viemos, o que éramos, como estávamos. Nós devemos sempre lembrar do que passamos antes de conhecer Cristo, para que hoje nós possamos praticar as boas obras. Hoje nós somos como um motorista que dirige o seu carro em uma via e vai de 80, 100, e ele vai olhando no retrovisor, vendo o seu passado, para não esquecer nunca mais de onde que ele veio. Hoje nós praticamos as boas obras como forma de gratidão a Deus, porque Ele nos tirou da morte. Nós estávamos mortos. E eu quero concluir aqui dizendo, a única fonte de felicidade que o homem pode ter, e que o homem conseguirá ter, que o homem terá, é em Jesus Cristo. Não existe outro meio de felicidade. Não existe outra fonte de salvação para o homem. Somente em Cristo pode o homem ser feliz. Somente em Cristo o homem é capaz de encontrar a verdadeira felicidade, de encontrar o verdadeiro caminho. A vida do homem é como uma folha dessa, quando foi criado. Deus criou o homem perfeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Deus criou o homem perfeito, mas ele se intrometeu em muitos caminhos. E esses muitos caminhos que o homem se meteu, ele saiu em busca da felicidade, em busca da sua própria felicidade, longe de Deus. E
achava este homem que a felicidade dele estava ou estaria em adquirir uma casa. Mas logo ele percebe que ele pode trabalhar e construir uma casa maior, porque ele ainda não conseguiu encontrar a verdadeira felicidade. Ele encontra uma casa maior, compra os móveis melhores, coloca todo o conforto que uma casa pode ter, porém longe de Deus. E a casa dele continua vazia espiritualmente. É recheada de coisas boas, mas não tem Deus lá dentro. E esse homem cada vez mais se distancia de Deus. Ele se apega tanto com esse mundo, ele se apega de tamanha forma que ele vai cada vez mais se afastando de Deus. E em busca da felicidade, ele compra vários carros, adquire várias posses que o seu dinheiro pode comprar, mas ele ainda não encontrou a felicidade. E ele então, cada vez mais distante de Deus, resolve viajar o mundo inteiro, buscar novos caminhos. Ele então busca viagem. E quanto mais distante ele vai, mais longe de Deus ele fica. E ele está totalmente esquecido de Deus, impotente de voltar a Deus. E quando ele está lá em cima, Deus mostra para o homem que tudo que construímos aqui neste mundo, tudo o que adquirimos aqui neste mundo é vil, é passageiro, é sem significância. Deus mostra para ele que tudo o que ele constrói aqui vai para o lixo. Ele joga fora, perde tudo. E após perder tudo, esse homem entra em desespero, porque tudo para ele agora está apontando para baixo. Ele pensava que a felicidade dele estaria em posses, nos seus talentos, na sua formosura, na sua própria capacidade humana, mas ele viu que não, e tudo agora aponta para baixo. Perdeu tudo, não tem nada. E agora só resta uma coisa: ele começa a entrar em desespero e procura querer tirar a própria vida. Ele procura acabar com a sua própria vida, porque agora ele já está morto espiritualmente, ainda mais, cada vez mais afundado no pecado. Ele pensa em acabar com tudo, não há mais esperança, pensa ele, não há mais jeito, não há mais como mudar a história, pensa ele pensa em dar um tiro em sua própria cabeça e tirar a sua vida. Mas no meio da história dele, quando tudo apontava para baixo, no meio da história dele, que é a minha e a sua, quando tudo apontava para baixo, quando tudo estava mostrando o abismo, quando tudo estava mostrando a perdição, chega alguém e muda a direção da vida dele, e mostra para ele de onde é que vem a verdadeira felicidade, de onde é que vem a verdadeira salvação, de onde é que vem a verdadeira paz. Só existe um lugar, só existe um meio, só existe uma fonte aonde o homem pode encontrar a paz. É aqui na cruz de Cristo. É aqui na cruz de Cristo que os nossos pecados são perdoados. É aqui na cruz de Cristo que a nossa comunhão com Deus é restaurada. É aqui na cruz de Cristo que nós podemos viver em novidade de vida. É aqui na cruz de Cristo que nós temos a esperança. Bendito seja Deus para todo sempre. Aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos nessa manhã. Observaram que a cruz está vazia? Observaram que não tem mais nada? Não há ninguém na cruz? Não tem, Cristo não está mais na cruz. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz e foi sepultado. E a história conta que quando as irmãs foram pela manhã ao túmulo de Jesus,
encontraram os lençóis jogados ao chão, mas existia também um lenço dobrado, irmão Cícero. Existia um lenço dobrado, que na cultura judaica estava dizendo a eles: tem volta, vai ter volta, vai ter volta, eu vou voltar, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O nosso Cristo hoje não está mais em uma cruz, não, o nosso Cristo não está mais pregado em uma cruz. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que após Cristo ter feito a expiação por nossos pecados, aleluia, Ele assentou num alto e sublime trono, e está lá até hoje. E é essa posição que Paulo diz que nós estamos com Cristo. Cristo está assentado num alto e sublime trono, mas daqui a pouco, deixa eu falar para vocês, daqui a pouco Ele vai descer desse trono, daqui a pouco Ele vai sair desse trono e vai vir buscar a igreja dEle, vai vir arrebatar a noiva dEle, mas por enquanto Ele estará assentado, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa petição, ouvindo a nossa necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe outro lugar para nós alcançarmos tamanho favor de Deus que não seja a cruz de Cristo. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, lembre-se sempre, quando vir a tormenta, as lutas, as dificuldades, lembre-se dessa palavra de Paulo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, mas Deus está dando tudo ao contrário, mas você diz: mas Deus, Ele é o seu ajudador, é Ele que cuida de você. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a cada um que nos ouviram e nos assistiram nesta manhã. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Que bela lição. Quanto aprendizagem, irmão Zezinho. Muito bom. Estou muito feliz de estarmos voltando, estarmos começando a congregar de novo. E isso, para mim, para todos aqui presentes, é motivo de muita alegria. Eu estou com muita saudade. Saudade das nossas crianças, aquele nervoso deles para apresentar aqui na frente, aquelas professoras preocupadas. Aquilo é tão bom, tão gostoso, e eu estou com saudades, e eu acredito que todos aqui, né? Mas aos poucos nós vamos voltando, daqui a pouco já vai estar tudo normal, se Deus quiser. Bom, nós gostaríamos de falar que as nossas escolas elas vão estar sendo assim com um número bem reduzido de irmãos. Chegando aí o Dia das Mães também, nós não podemos deixar passar em branco, nós teremos a nossa programação, vamos nos organizar. Agradecer a presença de todos aqui. E voltar a reforçar que nós não devemos fazer aglomerações de pessoas, precisamos realmente estar seguindo todas as recomendações. O uso da máscara, ele é necessário, embora incomode um pouco, mas é necessário. A gente está sempre com o cuidado de estar limpando as nossas mãos com o álcool. E vamos para frente, né? Nós somos humanos e o ser humano, ele é um ser adaptável. A gente vai se adaptando ao que for exigido, ao que for necessário. Vamos ouvir a irmã Lorena com mais um hino e depois nós estaremos encerrando o nosso momento, a nossa escola dominical. Lorena sempre presente, né, Lorena? Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Aleluia, Jesus.
Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agulhas eu chorava tanto. E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido e também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na verdade, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus trará a solução. E então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser, com o seu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença nos seus abraços de poder. Glória a Deus. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus trará a solução. Então queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser, com o seu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença nos seus abraços de poder. Amém, Jesus. Graças a Deus por estarmos aqui. Quero já agradecer a presença dos amados irmãos que estiveram aqui presentes junto conosco. Agradecer você também, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte que nos acompanhou através dessa live. Que você seja abençoado, seja enriquecido pela palavra do Senhor Jesus. Tivemos uma excelente ministração com o nosso irmão Zezinho. Que Deus venha te abençoar e você venha compreender que sem Jesus, que sem o auxílio de Deus, nós não chegaremos a lugar algum.
o pastor Ailes, ele estará fazendo o término do trabalho, lembrando que o pastor Ailes está aqui, representando o pastor Josival, está representando o pastor Josival nesses dias, e nós estamos aqui, somos gratos por tudo, amém? E eles também estará fazendo os últimos avisos. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por esta manhã tão maravilhosa. Estamos aqui num número de 12 pessoas cultuando ao Senhor e transmitindo a escola bíblica dominical para os irmãos que estão em casa ou em suas chácaras e estão acompanhando pela internet. Deus abençoe o pastor Josival, a missionária Neilde. Deus abençoe os demais obreiros, demais pastores que estão ausentes, porque compreendem nesse momento manter uma certa distância por causa da gravidade do problema que enfrentamos nos nossos dias, e eles são pessoas de uma idade um pouco mais avançada, têm um certo risco, mas nós estamos trabalhando da melhor forma possível, com todos os cuidados que nos são recomendados, para que nós façamos a obra de Deus e glorifiquemos o nome do Senhor, de maneira que nós amamos fazer a vontade do Senhor, mas também seguir ordens que são nos dadas para que nós tenhamos a questão do cuidado social. Que Deus abençoe a todos. Estaremos juntos, se Deus quiser, aqui nesse templo, às 19h30. Será também transmitido. Teremos aqui lugares para 70 pessoas estarem conosco, logo mais às 19h30. Convido os irmãos que estão presentes a se colocarem de pés. Nós vamos fazer a oração de conclusão do trabalho nesta manhã. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta manhã tão maravilhosa, pela maneira gloriosa como o Senhor usou o teu servo, irmão José Bruno, que o Senhor continue abençoando ele e a sua casa. Abençoa todos os nossos líderes, todos os nossos irmãos em seus lares. Senhor, abençoa a nossa nação. Oramos crendo que o Senhor tem uma solução, acreditamos na tua graça e esperamos na tua misericórdia. Assim, Senhor, seja com todos, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digamos amém.